Normalmente eu falo assim que estou muito feliz, né? De estar aqui de volta, depois de um mês de férias, reprisando gente top, porque eu revisitei algumas entrevistas icônicas no mês de janeiro. Essa já é mês de fevereiro, como vocês percebem. E eu queria dizer que eu não estou apenas feliz. Eu estou excitada, eu estou emocionada. Assim, eu estou vivendo um momento muito especial com o jovem que eu trago hoje para a nossa entrevista. Eu o conheço, acho que há 15, não, 10, nem 10 dias que nós estivemos juntos numa comunidade, num ecossistema de networking do nosso querido Texas Diniz, da Selo Experience, um evento do Next. E lá conheci o Alan, que vai dar o seu depoimento e trazer para vocês coisas que eu nunca ouvi falar. O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre bruxaria e hipnose não verbal. Costumo me inteirar um pouco sobre o que eu trago no programa, porque eu não posso chegar aqui sem saber nada, né, gente? Só que dessa vez eu não sei nada e vou chamar o meu amigo, meu novo amigo de alma, pelo menos já tá, né? Fala, garoto. Tudo bom? Tudo ótimo, Beth. Olha lá, fala um oi por internauta. Olá. Tudo bem? Muito feliz em estar aqui com vocês. Ele não ser de outro planeta, já anotou, né? Completamente. Bom, Alan, quem é o Alan? É um bruxo. Ele é hipnoterapeuta com formação em hipnose não verbal e diversas técnicas terapêuticas, entre outras que eu já ouvi falar, PNL, uma série de técnicas que ele já desenvolveu tão jovem que é, né? E ele traz uma abordagem única que une a ciência, a intuição e a transformação pessoal, formada em todos os níveis de hipnose através do Instituto Bem e de uma pessoa que ele já citou, que é a maior sumidade no Brasil de hipnose, chama Marcelo. Marcelo Bem. Então, depois de você falar um oi contundente para o nosso internauta, me responde uma coisa. Com certeza, responderei. Vamos lá. Alan, o que é a hipnose não verbal e como ela se diferencia daquela hipnose convencional que todo mundo já ouviu falar, né? Então, a hipnose clássica, todo mundo ouviu falar, ela leva em consideração muito a voz. E a hipnose não verbal leva em consideração a não voz, ou Do o paciente. movimento que há por trás do paciente. E leva em consideração também a energia que existe em volta de nós. Então, na hipnose não verbal, nós temos que nos atentar muito ao que o ser humano é como um todo em relação a tudo que ele reage de forma natural na vida. Sem falar, sem a voz. Sem falar. Quer dizer, sem a pessoa se expressar verbalmente, você consegue detectar algo que está nas entrelinhas do mundo astral e etérico para poder curar? Exatamente. Exatamente. E você tem tido bons Existem resultados? reações fisiológicas no corpo que são naturalmente existentes. Então, quando você tem pessoas com traumas ou que passam por situações difíceis na vida, aquilo vai se somatizando no seu próprio corpo. E aí tem técnicas e métodos que você avalia isso e consegue, através do uso da hipnoterapia e da hipnose não verbal, tratar isso. Quais outras técnicas você associa a esse seu tratamento de hipnose não verbal? Olha, eu costumo dizer que eu sou um ser multidimensional. E como ser multidimensional, eu trato a pessoa integralmente. Então eu vou olhar, Beth, o seguinte aspecto. Eu vou olhar o ser humano com o corpo físico, vou olhar a pessoa com o corpo espiritual e vou olhar a pessoa com a mente dela. Então o meu tratar a pessoa não é exclusivamente no físico, mas sim olhar ela como um ser multidimensional. E já entendeu-se de que estar aqui é só um momento. Estar no corpo físico é só uma fração de tempo que pode se conectar e deve se conectar com a sua alma no momento da morte, com o restante da sua consciência no momento da morte. Uau! Você sabe, eu gosto de trazer aqui, assim, assuntos terrenos, né? Um monte de coisa, mas quando vem um assunto dessa magnitude, tratar algo que está acima do chão, né? Está acima dessa atmosfera, eu arrepio. Alan, quais são os principais mitos em torno da hipnose não verbal?
Eu acho que o principal mito que existe na hipnose como um todo são as pessoas que acham que vão imitar uma galinha, Vamos fazer o quê? ou vão imitar uma galinha. É mesmo, alguém já fez. Porque a pessoa tem a ideia de que a hipnose serve para isso, né? Então, não entende que a hipnose é só um estado alterado da consciência. E a hipnose não verbal, ela é também um estado alterado da consciência. A diferença é de que a reação não está na fala, a reação está no corpo. Está no corpo falando, no corpo dizendo o que ele tem ali como trauma, ou como situação difícil para tratar, ou uma ansiedade, uma reação fisiológica que você tem, por exemplo, e você não percebe essa relação fisiológica no seu corpo. Um exemplo real que existe nas pessoas são as pessoas que fazem uso de substâncias químicas. Veja, isso é uma reação não verbal. O seu corpo falando para você de que você tem que lidar com algo ou ver algo dentro de você e você não consegue lidar. Alan, existe inclusive um livro, né? O Corpo Fala, e fala mesmo. E uma pesquisa que diz que a PNL trata disso, que 87% das manifestações do corpo é que falam. E 13% é exatamente aquilo que você comunica verbalmente. Então, às vezes, a pessoa está falando uma coisa e ela está fisiologicamente demonstrando outra que não tem nada a ver. Vou dar um exemplo que eu aprendi na PNL. Posso? Sim, por favor. Então, a pessoa chega e fala assim: ai, gente, se vocês soubessem a felicidade, a alegria que eu tô hoje. Tem sentido? Olha o jeito que eu tô. Tudo para baixo e tô dizendo que tô feliz. Agora eu chego e falo assim: Alan, você não sabe, cara. Hoje eu cheguei com uma depressão, chorando. Eu estou totalmente melancólica. Vou me jogar no Ganges. Eu tô muito triste. Tá dando pra você perceber? Sabe a reação mais... Tá coerente? Total. Sabe qual é a reação mais engraçada que eu vejo nas pessoas, Beth? É o seguinte. Um paciente vira para mim e fala assim: eu queria tanto fazer isso, mas eu queria muito, é demais. Exatamente! Eu não gosto disso, sabia? Eu não gosto. Eu não gosto disso. Ou a pessoa quer falar sim e ela fala não, sim, não. Exatamente. Então, uma primeira lição deixada hoje é que a sua fisiologia vai demonstrar exatamente. E quando você faz a hipnose, você percebe a fisiologia da pessoa, você detecta traumas, pelo que a gente teve uma conversinha antes? Como assim? Sim, detecta traumas. Existem métodos específicos ao qual você induz a pessoa com símbolos, com sons paralinguísticos e faz com que neste movimento a pessoa demonstre determinadas indicações de trauma ou determinadas indicações de problemas e situações que ela precisa resolver na vida dela. Você já teve consulta que deu nisso? Já. Ai, meu Deus! Pergunta se eu não vou querer passar pela técnica do Alan, porque todo mundo que vem aqui ou me traz um livro, ou me dá um curso numa imersão, não sei onde. Eu já me candidatei a essa hipnose não verbal, já que vários hipnotistas tentaram me hipnotizar, mas a tia Beth não baixa a guarda, trava e não sai do consciente. Não adianta. Então, feito aqui o desafio, vocês que estão nos assistindo, depois que eu passar pelo Alan, eu volto aqui e vou contar para vocês o que ele conseguiu de mim. Tá bom? Muito bem. Agora a gente vai falar de bruxaria. Bruxaria, a gente lembra de quando era criança que assistia filme de bruxa, lá aquele tonel pegando fogo. O que é a sua bruxaria? Por que você se intitula bruxo? Porque bruxaria vai muito além da compreensão racional. Bruxaria, o bruxo, ele olha para a natureza, olha para a vida. Então eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de dar esse exemplo. É o seguinte: quantos anos nós já estamos aqui enquanto humanidade? Há quantos anos nós temos primavera, verão, outono e inverno? Há quantos anos nós temos o Sol e há quantos anos nós giramos em volta do Sol? Por que esses ciclos existem? E o que nós podemos fazer com esses ciclos? Veja, se nós compreendemos a existência de energia e a existência de ciclos, logo nós podemos fazer o uso desses elementos naturais na nossa vida. Fazer o uso desses elementos naturais é fazer bruxaria. Ou seja, se nós olharmos para a história da humanidade como um todo e olhar lá as antigas herveiras, pegavam plantas e sintetizavam e davam para as pessoas para curar, lembra, Beth? Isso aí é bruxaria?
Sim, antigamente. Não é alquimia? O que é alquimia aqui? Coisas foram dado nome, outro deu depois. Ah, Depois de um tempo, foi se entender de que, olha, isso aqui é medicina. é. Mas originalmente, quem fazia era a senhorinha que mexia lá, juntava as ervas e dava para você. O que ela estava fazendo? Bruxaria. Só que veja que interessante. A senhorinha fazia o seguinte: ela pegava um monte de erva, colocava na mãozinha dela, às vezes na mão, às vezes em frascos, e Mas será? você é um ser, você tem energia. Quem disse que só a planta está curando? Ah, a E a minha energia. energia também está curando. Ou seja, se entende o ser como um ser em volta de energia. Então, se eu sou capaz de manipular a planta, manipular a erva, eu também sou capaz de manipular a minha energia e fazer com que esta energia vá para você, para te curar. Hum, Um exemplo, nós bebemos muita água, certo? graças a A Deus. água recebe energia. Existem estudos significativos que colocam a água em experimentos que Do, Massa... vibram energia ou vibram som. do Massaremoto? Exato. E aí você vai lá e Toma. você está bebendo o quê? Você está bebendo energia. Você Energia. está bebendo a palavra amor que foi colocada na água. Você está bebendo a palavra perdão que foi colocada na água. Uhum. Isso pode ser bruxaria? Só para que vocês se atualizem, quem ainda não conhece, Masaru Emoto já faleceu, um japonês que fez experimentos com água. Ele pegava travessas com água, para uma ele tocava música clássica e para outra punha música heavy metal e punha para congelar. Exatamente. As da música clássica formavam arabescos congelados espetaculares, brilhantes, prateados, maravilhosos, com desenhos lindos, né? Sim. E onde é a música, ou que ele tivesse posto uma palavra ruim, né? Raiva, revolta, ficava escura e retorcida. Isso não é fantasia. Isto é uma realidade, é científico. Foi laureado o projeto dele. Exato. Isso que você está falando. E é muito interessante porque, assim, foi feito, inclusive, estudos com equipamento eletrônico, a fim de, por exemplo, refutar a existência da energia e falar de que isso está vinculado exclusivamente à vibração sonora. Eles colocaram rádios e fitas tocando na mesma frequência, tudo gravado, só que as palavras diferentes. E a água também ficava diferente, mesmo na fita. Uhum. Por quê? Conectou-se a intenção, e aí é o que eu acredito muito, a intenção que existe por trás é capaz de proporcionar a alteração da água. E não só da água, a alteração nossa, enquanto ser humano. Então, se eu me predisponho a olhar para o ser humano com a minha energia, eu vou ajudar o ser humano a melhorar das doenças então, dele. você está me dando uma ideia, vê se faz sentido. Por exemplo, nós temos que beber água. Se eu pegar essa água que eu vou beber todos os dias e falar assim, eu quero mais amor, e beber água, eu posso trazer mais amor para minha vida? Sim. Ui, digamos que a pessoa acordou com dor de garganta e vai beber a água e fala assim, essa água vai curar a minha dor de garganta. Eu tenho esta possibilidade ou é empírico? Não, você tem essa possibilidade. Pronto, então eu já achei uma coisa que eu vou começar a fazer todo dia. Sério, que lindo. E me fala a sua bruxaria, que você se diz bruxo. Aonde é que você aplica? Nos seus pacientes? Então, você mexe com ervas? O uso desses elementos naturais no meu processo de atendimento. Então, quando uma pessoa vem para ser atendida por mim, passar por um processo de hipnoterapia ou um processo que envolva a energia, eu vou tratar todos os campos da pessoa, seja o campo físico, seja o campo espiritual. E às vezes nós precisamos fazer o uso de determinadas ervas, determinadas, inclusive cheiros, vibrações, música, sons, para poder tratar a pessoa. Porque dentro da história da humanidade já se conhece a existência disso tudo. A questão é você fazer o uso. Eu vou dar um exemplo real, aí você vai falar, pô, mas minha avó também era bruxa, né? A minha avó tá com muita dor de cabeça, ou tá com... vai lá, toma um chazinho. Chá de não sei o que. Ela vem cá, netinho, vai lá, junto um monte de erva, um monte de tá pra você, você toma, a dor de barriga vai embora. Que isso? É bruxaria. É lógico, bruxaria pura. Só que aí tá a questão, por que se tirou esse nome? Porque dentro da história da humanidade, os bruxos foram queimados. Foram queimados. Eles, em praça pública, né? A sociedade como um todo na época, não a sociedade, eu diria que
quem mandava na época não queria perder o poder e o controle para um cara com algo que ele não Que conseguia tivesse explicar. outros poderes, Não, né? que eu não conseguia explicar. Porque a questão não é nem poder, a questão é. Fez questão de falar assim: olha, isso aqui é paranormal, eu não tenho explicação direta, eu não consigo criar regra científica, então joga fora, não serve. Que é o que a nossa ciência, inclusive, faz hoje em dia. Então, a bruxaria ficou muito ligada à maldade, né? E como é que você, sendo um bruxo, você passa a ser bem visto, bem olhado? Porque simplesmente eu tenho que fazer o bem para o outro, o bem para o próximo. E existe um princípio, eu sou hermetista, eu gosto muito do hermetismo. E como Explica para o internauta o que é hermetismo. o hermetismo é uma filosofia, vai muito além de simplesmente regras, vai você entender a vida de uma forma muito específica. Veja, vai para além da religião, vai para a Sim. formação filosófica, tá? Então, quem não conhece hermetismo, não é algo simples que eu vou explicar aqui para ti de forma rápida, mas eu lhe convido a buscar um pouco na própria internet a respeito. Ou vir para o Academy Fraternitatem, que é onde eu tenho. Fala mais devagar para o pessoal. Academy Fraternitatem. Academy Fraternitatem. Que você está no Instagram? Exatamente, que é meu Instagram. Eu chamo de a Academia da Fraternidade, que ela precisa ser exercitada, a fraternidade na humanidade. Sim! Então, lá nós temos como propósito de auxiliar as pessoas a se conectar com o chamado individual delas. Nisso, através de tratamentos, através de movimentos antigos e através de conhecimento. Então, as pessoas que adentram o Academy Fraternitatem, elas são convidadas a estudar, elas são convidadas a perceber a vida de uma forma diferente, inclusive. E lá nós estudamos hermetismo muito, porque nós gostamos. Eu sou hermetista, os outros membros fundadores gostam muito do hermetismo e levamos muito isso em consideração. Então, um dos métodos de você aprender e estudar seria também entrando na Academy. Voltando à sua pergunta anterior, Beth, em relação aos nossos o olhar das pessoas sobre bruxaria como um todo. Como é que te vem, né? Exato. E por que isso, de certa forma, foi refutado para a humanidade e é muito ruim? Porque simplesmente criou-se muito dogma. Veja, a religião e a religiosidade querendo dominar a humanidade falou que tudo aquilo que eu não explico, tudo aquilo que não existe, não pertence à igreja, está fora. E aí os bruxos foram queimados em praça pública, muitos deles fizeram uso... Os registros foram destruídos, né? Muitos deles fizeram uso desses elementos naturais, por exemplo, a alquimia, para matar pessoas. E existem pessoas antigas que são más, que são maldosas, e fazem uso de energia e o uso de elemento como água para matar alguém. Então, um trabalho de bruxaria para o mal, ele é bem sucedido? Sim. Eu quero crer que só o bem pode ser bem sucedido. Mas existe o outro lado também. O lado dark. Só que aí está a questão, existe um princípio hermético que eu acredito muito, que é o retorno. Então tudo aquilo que você faz... é um bumerangue, né? Fazer um mal para o outro é fazer um mal para si próprio. Sem dúvida. Não sei se vou falar bobagem, né? Eu adoro dar palpite, já que aqui é um talk show. Quando ele fala hermetismo, eu entendo o que é. De Hermes Trismegisto, que viveu milênios atrás, e foi através dele que foi desenvolvida a cabala, o tarô, a numerologia. São todas as ciências herméticas, que é de Hermes. É isso? Exatamente. Então, gente, quando a gente sai desse mundo material, vocês estão vendo aqui o nosso cenário, a flor, a cortina, a pessoa, isso tudo é lindo, maravilhoso. Porém, existe um mundo paralelo. Queira acreditar ou não, não é, Alan? Existe um mundo paralelo muito superior. A gente está passeando aqui nesse plano desse carrinho, né? E quando a gente vai embora, você leva a sua bagagem do bem e do mal que você fez. E é com esta bagagem que você volta para evoluir. Eu creio nisso. Não vou perder a amizade, não vou discutir, nem quero ter razão, porque eu prefiro ser feliz. Tá certo? Eu imagino assim, o que esse jovem... Quantos anos você tem? 40. Você tem 40 anos? Eu ia dar uns 28. Obrigado. Você é sério que você tem 40? Bom, mas podia ser meu filho, porque eu tenho filho de 50. Ele é realmente uma alma antiga, que veio... Pronto. Quando eu estava aqui passando o som, falei, Alan,
fala mais alto que não vão te escutar. Ele falou assim, não, mas se eu falar alto, vai quebrar um vidro seu. Ai, como eu gostaria de ver isso. Adoraria, porque eu sou muito ligada nesse lado espiritual. E cada vez mais e mais eu quero trazer no Sintonia pessoas como Alan. Porque, assim, é um aprendizado, é uma soma para que as pessoas comecem a se conscientizar que existe, sim, mundo além do que nós estamos vivendo. Certo? Bom, por isso que eu vou perguntar, como é que você enxerga a ligação entre a espiritualidade e as práticas hipnóticas? Hipnose, Beth, é um estado alterado da consciência, certo? Foi a Claro. definição todos nós conhecemos. Então, se você entra em um estado alterado da consciência, você está em outro estado. Esse outro estado tem a prática espiritual. E às vezes, inclusive, quando eu vou tratar um paciente, às vezes existem manifestações espirituais que são feitas ali. Eu vou dar um exemplo real. Eu coloquei um paciente em transe e de repente esse paciente começou a falar em outra língua. Ele não fala alemão e começou a falar alemão. Ele não fala japonês e ele começou a falar japonês. Por Você quê? conseguiu isso? Sim. Porque essa técnica, já faz mais de 20, 25, 30 anos, o Brian Weiss, sabe quem é, né? Uhum. Muitos mestres, muitas vidas, já esteve aqui no Brasil, ele começou a tratar com hipnose e o paciente voltava e falava vários idiomas que não eram, inclusive idiomas que nem existem mais. E eles demoraram 5 anos para publicar esse estudo, porque ele sabia da resistência da comunidade médica a respeito disso. Então, você falando isso, eu fico muito feliz que você tenha tido acesso, porque realmente, se uma pessoa brasileira que não teve nunca contato com o aramaico, de repente está falando, é lógico que ela está buscando no inconsciente de outra vida, né? O Mesmer, quando ele criou a teoria dele, quem não sabe, o Franz Mesmer, o dono da teoria do magnetismo animal. Agora eu quero que você fale disso. O Franz Mesmer, ele ensinou os discípulos dele, todas as pessoas que faziam parte, que foram estudar a hipnose, o que é o magnetismo. E através desses movimentos, muitos desses movimentos paranormais surgiram na humanidade. Muitas das histéricas. Se você pesquisar, você vai ver que a histeria... Tem até o filme, né? Exato. Nasce muito desses movimentos energéticos que tem no mundo espiritual que são trazidos para nós. A questão é que se mistificou muito e se tornou isso filme, tornou isso película, né? Uhum. E não se olhou como ser um movimento natural da humanidade. E verdadeiro. E real. Bem real. Real. Por exemplo, você está aqui nesse ambiente, que nós ainda não estamos de volta aos estúdios, você sente presenças etéricas ou não? Não. Não. Esses assuntos espirituais eu deixo para sessões espirituais. Entendi. Eu estou aqui como Alan. Então, você é Alan de carne e osso, mas Exato. você tem uma sensibilidade que detecta, Sim. porque desde que você conversou comigo... Sim, mas a primeira vez? É algo natural. Uhum. Não necessariamente isso precisa ser exposto. Uhum. Veja, todos nós temos esse campo de senso de direção. Todos, assim né? dizer. Verdade. Veja, eu não quero tornar uma habilidade que eu desenvolvi de forma natural algo místico, algo que as outras pessoas não conseguem chegar. Elas chegam igualzinho a mim. A questão é querer se desenvolver. Aí vem a questão, como eu estava falando com outro entrevistado, desenvolver uma habilidade, né? Exato. E dizem que todos nós temos como desenvolver. Nós temos médicos. Gente, nós temos médicos hoje, médicos, neurocirurgiões, dedicadíssimos ao universo espiritual. Se você pesquisar, convido a olhar, por exemplo, para o Dr. Sérgio Felipe. Você já deve ter ouvido falar dele. Não é estranho. Ele estuda a pineal. E qual que é o movimento Pois pineal, da glândula pineal e o acesso espiritual que isso proporciona. Diz que ela é a conexão com a nossa espiritualidade. É o nosso roteador Wi-Fi. Eu trouxe aqui o Wallace Lima, que é uma das maiores sumidades em física quântica, e eu fiz parte de um congresso de qualidade de vida e física quântica há 10 anos, quando eu comecei a ser pianista. A energia que aconteceu lá e a entrevista que o Wallace deu aqui fala exatamente de como tudo está conectado com
um outro plano, em que um dos palestrantes diz que na faculdade, na USP, já tem uma cadeira inteiramente dedicada à espiritualidade, ao reconhecimento da espiritualidade. Não dá mais para desconectar, né? Dá? Não dá. E tem outros médicos, Beth, tem outros médicos muito bons. Me vem aqui à memória agora o médico que ele está lá no Rio de Janeiro fazendo um trabalho com o Frei, vinculado aos alemães. Ele está definitivamente trazendo para a medicina o que é dado como mediunidade de efeito físico. O nome dele, eu não lembrar. Tem importância. Eu esqueci, perdão. Tem importância. Tem o Sérgio Felipe e esse outro médico teve, inclusive, no nosso ministério. Depois você manda para mim quando lançar que o... Daqui a pouco, na verdade, é já vem. E é muito interessante porque, assim, esse médico em particular lá do Rio de Janeiro, lá no Frei Galvão, Frei Luiz, perdão, ele está sintetizando o que são os fenômenos de mediunidade de efeito físico. Então, para você ter uma ideia, ele conseguiu tirar fotografia de ser do plano espiritual. Tem lá gravado no livro dele, ele é médico falando isso. Tem cirurgias sendo feitas e vistas a olho nu, de ser sintetizado um órgão e trocado do paciente um órgão, espiritualmente falando. Ou seja, o universo espiritual existe e está aí. Não tem como negar. Não tem como negar. Inclusive, eu estudei a doutrina espírita aos 4 anos, porque eu fui querer entender por que eu escrevo, por que eu componho, né? E lá passam filmes exatamente com essas imagens que são do mundo espiritual. E nos Estados Unidos já tem, com a polícia, não são todos os estados, que eles, através de uma médium, descobriram onde estava enterrado o corpo de uma pessoa que foi assassinada. E descobriram a pessoa que assassinou. E ela ainda teve a visão de que ele tinha a intenção de assassinar uma outra pessoa. Isso não é má notícia, tá? Porque aqui a gente não faz má notícia. Mas para mostrar para vocês como a espiritualidade aceita, tem ganhos. Nos Estados Unidos já está se usando. Por que aqui no Brasil, que tem tanta gente evoluída, também pode se usar para o bem? Lembrando o nome do médico, Paulo Sérgio Frutuoso. Tá vendo? Ele faz esse trabalho de catalogar a medicina do lado espiritual. É muito interessante. Anotem, porque quem tiver interesse, gente, adquirir conhecimento é um dos grandes bênçãos que a gente tem na vida, né? Gente, já bateu o sinal, mas vamos embora, vai. Quais são os seus maiores desafios quando você tem que explicar para o público em geral o que é essa tal de hipnose não verbal, o que é essa tal de bruxaria? Quais são os seus desafios? Dificuldade não existe, só desafio. Olha, o principal desafio que tem é as pessoas entenderem de que elas não vão imitar uma galinha. Eles não vão o quê? Não vão imitar uma galinha. Você imagina assim, a pessoa foi lá hipnotizar, de repente sair latindo, né? É verdade. É uma brincadeira. Mas existe sim muito dogma por trás da hipnose não verbal e da hipnose como um todo, que acho que profissionais como eu e meu grande mestre Marcelo vem trazendo para a humanidade, vem mostrando o quão importante é a hipnose e definitivamente o que ela traz para a humanidade, de você se libertar, né? Eu acho que ninguém cura ninguém, mas se liberta de traumas e situações que foram registradas em todo o nosso nervo vago, em toda a nossa estrutura mental, e se libertar disso é fantástico. Uau! Existem 2 vidas, né? Uma antes da hipnose e uma depois. É assim, é o divisor de águas, Eu queria agradecer muito ao Alan ter vindo aqui se expor, porque essas pessoas que são tão evoluídas, elas são mais, né? Vê que ele fala baixinho, né? E queria também agradecer ao Pexis Diniz por ter feito essa nossa conexão. Estava no universo desde que você nasceu, desde que eu nasci, mas o Pexis Diniz, que foi o que fez o primeiro Betcast, né? Ele junta pessoas às quartas-feiras, num ambiente lá que nós vamos na Avenida Paulista, e a semana passada, quarta-feira, eu conheci o Alan. E, gente, eu sou rápida, ele já está aqui comigo, então o meu agradecimento ao Pex. Agradeço você ter vindo aqui e, gente, eu vou passar pela mão dele e vou voltar para contar no programa seguinte como é que vai ser. Posso? Com certeza.
Vai descobrir todos os meus traumas? Não. Ixi, olha que tem. O inconsciente fica com o inconsciente. A gente traz pro consciente só aquilo. Só aquilo que pode contar, não vou contar tudo, tá? E fala tchau pros internautas. Tchau, prazer em conhecê-los. Eu convido a todos a adentrarem no meu Instagram, se vocês quiserem e gostaram. Academy Fraternitate, ou Academia da Fraternidade em latim. Latim. Ele é chique, né, gente? Tá certo. E eu, por minha vez, mais uma vez, agradeço. Porque se não fossem vocês, essa minha audiência, que já tem 250 mil visualizações, é bastante, e sempre trazendo assuntos up-to-date, assuntos que vão fazer bem para alguém. E não importa se não fez bem para milhares, se fez para um. O assunto de bruxaria e de hipnose não verbal, nós já estamos felizes, né? Sim. E agora, ó, claro, ele tem onde tocar CD. Ele vai ganhar o meu CD, que veio, é uma bruxaria também, porque veio pronto. Uau! Tá? Eu sento no piano e, gente, agora eu vou terminar o programa, vou sentar ali no piano aqui do lado e vou compor para ele, tá? Uau. Morram de inveja! Obrigado, Alan. Obrigado a vocês aí, tá? Beijo. Legal. Até semana que vem. Espero aqui, tá?